Salve, salve, amigo tricolor, amiga tricolor, raizeiros de todo o Brasil, raizeiros de todo o planeta. São Paulo Raiz na área, Rony Altieri, repercutindo ainda a classificação do São Paulo na vaga direta para a Libertadores. Meu Deus do céu, parece um título, o pessoal alegre, o pessoal feliz. Uma parte desse pessoal, é claro, a outra parte extremamente preocupada com o que pode vir pela frente, extremamente preocupada com o momento que nós vivemos. Enfim, natural de quem está há tanto tempo, né, com problemas seríssimos na administração, com problemas seríssimos dentro do gramado. Infelizmente, isso tudo é reflexo do que o próprio São Paulo apresenta para a sua coletividade. Nunca a instituição São Paulo, né? Eu gosto de frisar sempre isso, porque a gente fala o nome São Paulo, fica parecendo que a instituição prejudica a gente. E não é nada disso. São as pessoas, como eu sempre digo, que usurpam, né, da parte de ter que cuidar do São Paulo e não cuidar do São Paulo. Que usurpam da camisa quando entram no gramado e não se dedicam intensamente. Mas é um momento muito bom e muito importante para a reflexão. Reflexão, logicamente, que tem que ser acompanhada de ação. Porque só reflexão sem ação é um exercício inócuo, né? Quase insano também nos dias de hoje. Então é muito importante isso. Pois bem, o São Paulo já tem a sua vaga garantida, parte desse planejamento tão pedido, tão solicitado, de alguma maneira, ele já tem que começar a ser pensado. Por quê? Porque, claro, né, a gente agora já tem um calendário na cabeça para poder acompanhar o 2020. Quem sabe o 2020 da gente não consegue ser um pouco melhor do que foi o 2019. Mas nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele hoje foi declarado, né, como o nosso treinador para 2020. E aí muita gente já veio para a rede revoltada com esse tipo de decisão. Outras vieram menos, é claro, apoiando a decisão. Outros vieram sem entender muito bem ainda o que isso pode trazer para a gente de consequências, mas desde já dizendo o seguinte: bom, se é o cara o treinador, eu vou apoiar. E a pergunta é essa: eu vou apoiar ou eu vou jogar tijolo? A partir do momento que eu tenho isso pré-estabelecido, a partir do momento que eu não tenho outro treinador que vai ser o treinador do São Paulo, qual vai ser o meu comportamento, qual vai ser o comportamento da torcida São Paulina, da coletividade tricolor, para essa situação específica, né? Então é muito importante a gente começar a ter esse reflexo, a gente fazer essa reflexão, na verdade, sobre tudo aquilo que pode ser construído no São Paulo a partir de agora, ou que pode ser destruído mais do que já foi também. Então, assim, é meio médico e monstro esse momento do São Paulo. Né? Um momento legal de você, de alguma maneira, ter chegado à vaga da Libertadores, que é um objetivo para quem vem dando só vexame nos últimos tempos, um objetivo interessante que, de alguma maneira, bem ou mal, acabando com o estômago da gente, né? Destruindo as noites de sono da gente, chegou ao final e atingiu o objetivo do São Paulo. Então a gente começa a fazer essa reflexão a partir de agora, para a gente poder entender um pouco mais como é que vai ser esse 2020. Portanto, a opinião sua, o seu comentário é sempre muito importante para a gente poder abrir muito mais a ideia, ter muito mais parâmetros para poder fazer, logicamente, essa discussão. Eu vou apoiar o Diniz ou eu vou jogar tijolo no Diniz? Essa é a questão a partir desse momento. Até porque, gente, quando eles falam, olha, o Diniz está garantido para 2020, nós sabemos muito bem que o garantido para 2020 pode significar 3 partidas no Campeonato Paulista. Entenderam? Então, assim, o futebol ele é muito assim. Não existe garantia para Fernando Diniz no ano de 2020. Diniz quase caiu já com poucas partidas. Então, não existe garantia nenhuma de que o Diniz vai continuar em 2020. Ele vai começar o ano de 2020. A minha torcida é para que ele fique. Porque se ele estiver ficando é porque a coisa está funcionando de alguma forma. Né? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Qual seria o cenário ideal nesse momento no São Paulo Futebol Clube? Aquela coisa da razão. Comentava com o meu parceiro Renato Persona, que tem canal também no YouTube, muito bom canal por sinal, que fala do São Paulo Futebol Clube. Conversava agora há pouco com ele a respeito disso. Né? Então assim, qual seria o ideal? Qual seria o adequado
para o momento que o São Paulo passa, mas eu também sei que é utópico. Mas o que seria o melhor cenário para o São Paulo? Todo mundo, atingido o objetivo, entregar os seus cargos. Olha que coisa legal, que coisa bonita, em nome da instituição São Paulo Futebol Clube. Né? Então, muito bem, nesse momento, o seu Leco entrega o cargo, o seu Raí entrega o cargo, a comissão técnica do São Paulo entrega o cargo. Veja bem, eu não estou culpando apenas os três e isentando o elenco. Vocês me conhecem, né? A denominação elenco fralda cheia, quem já fala disso já há alguns anos, sou eu. Então, assim, eu não estou aliviando o elenco. É que, nesses momentos em que a coisa não funciona e que falta gestão, os gestores têm que, de alguma forma, entregar os seus cargos e deixar os seus cargos à disposição. O São Paulo sofreria uma reformulação, sofreria um momento novo, com muito mais possibilidade de sucesso para 2020. Ronê, isso é utopia, esquece. Não, eu sei disso. Eu estou falando do cenário ideal. Agora vamos falar do cenário possível, porque na vida é assim. Né? Então, às vezes eu não consigo o ideal, o cara fala, ah, não, se não for o ideal eu não quero. Aí você não faz. A vida da gente é muito assim para todos os assuntos, não só o futebol. Então é muito importante a gente ter o ideal, claro, sempre pensar nesse ideal, mas fazer o possível. Ou o possível para o momento, ou o possível porque tem elementos apenas para fazer o possível, que não consigam atingir ainda o ideal. E o ideal a gente vai trabalhando para conquistar um pouquinho mais na frente. Esse seria o melhor cenário que a gente sabe que definitivamente não vai acontecer, certo? Muito bem, nós temos o outro cenário. Nós temos o outro cenário que fala o seguinte: nós temos hoje, possivelmente, apesar do burburinho que foi esses últimos dias, a manutenção do Raí depois da vaga conquistada, a manutenção da comissão técnica com o Fernando Diniz e a manutenção do Leco, por força aí desse, tudo bem, tem esse processo de impeachment que entrou, estava conversando com alguns amigos conselheiros também, e a gente sabe que o processo é muito delicado, é muito lento e muito difícil, mas é um pontapé inicial. Pois bem, falado tudo isso, nós sabemos que é com esses caras que nós vamos entrar em 2020, ou seja, é com essas mesmas pessoas que nós terminamos 19, que nós vamos começar 2020. É inegável, eu não tenho como negar isso, que 2020 foi melhor que 2019. Eu vou mudar o termo, 2020 foi menos pior, 2019 foi menos pior que 2018. Essa é a questão. É inegável que 2019 foi melhor do que 2018. Os próprios resultados dizem. Né? Então é importante a gente ter isso em mente. O São Paulo, de alguma maneira, chegou a uma final de Campeonato Paulista depois de ser eliminado em quarta de final, oitava de final, seja lá os oitavos, coisa de final que o São Paulo participou nos últimos anos. Pois bem, o São Paulo chegou. Foi frustrante, foi terrível aquela derrota no finalzinho da partida, né? Todo mundo voltou para a estaca zero, existia um momento ali de alegria, a eliminação do Palmeiras na semifinal, a final contra o Corinthians, uma oportunidade gigante do São Paulo quebrar esse gelo, né? Quebrar essa sequência absurda de resultados negativos, a gente não conseguiu. Mas muito bem, chegamos a uma final. Né? Ah, Rony, você vai soltar rojão por causa disso? É claro que eu não vou soltar rojão, vocês me conhecem. Só que eu não posso negar isso. Eu não posso negar esse tipo de coisa. Né? Pois bem, o São Paulo vem para o Campeonato Brasileiro, vem com 1000 problemas, vem com o Cuca assumindo o time, né? Depois de ter ficado um tempo sem assumir, o Mancini trabalhava depois de ter sido Jardine, aquela confusão estabelecida no São Paulo. O São Paulo ainda teve tempo na Copa América para descansar os seus jogadores, para trabalhar mais, aquela polêmica toda que vocês acompanharam com a gente, as férias para os jogadores no meio do ano, não para voltar com tudo, aquele blá 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 que a gente escuta sempre, enfim, o Cuca não aguentou o tranco também, foi embora, e aí, para surpresa de todo mundo, chegou o Fernando Diniz. Pois bem, com todo esse inferno que viveu o São Paulo, nesse primeiro semestre, grande parte, né, quase o ano inteiro, grande parte do segundo semestre, o São Paulo conseguiu atingir um objetivo que fazia tempo que não atingia. É essa outra questão. Então, vamos repetir de novo? Foi terrível, gente. Só vocês sabem aqui o que todos nós passamos com relação a partidas e resultados horríveis do São Paulo. Né? Tanto que nós falamos isso daqui. Muito bem, esfriada a cabeça, baixada a poeira, o São Paulo se classifica para a vaga direta para a Libertadores. Poucos acreditavam nisso, diante de todo esse cenário. Perfeitamente compreensível não acreditar. Mas o São Paulo conseguiu a vaga.
Eu brinco com vocês, o São Paulo é o sexto colocado, quer dizer que tem 14 times piores do que o São Paulo. 14 times piores. É o nível do futebol. Esse, infelizmente, é o nível do futebol que a gente tem enfrentado. Então, nisso tudo, nós temos aspectos que são negativos, são coisas ruins, e temos aspectos que são positivos diante da realidade vivida nos últimos anos, para deixar claro. Eu não estou falando com relação à história gloriosa, vencedora e gigante do São Paulo. Aí não tem termo de comparação. Eu estou falando, talvez, de uma reconstrução no caos. Olha que coisa incrível. Uma reconstrução no caos que a gente, com certeza, não consegue enxergar com muita claridade. Por quê? Porque, é só vexame, só caos, só derrota, só notícia ruim, só dívida, só problema. Uai, como é que a gente vai enxergar alguma luz? Mas o São Paulo, na verdade, pontualmente teve momentos de luz diante da escuridão total que vivia nos últimos anos, né? Então, é claro, é mais um ano sem conquista? É mais um ano sem conquista, com certeza, né? É mais um ano sem planejamento que passou, é mais um ano com partidas vexatórias que o São Paulo proporcionou aos seus torcedores, né? É mais um ano de dívidas. Então, assim, existe um universo caótico, que eu falei. Mas, do outro lado, existe um universo que, quando você olha, tenta ser frio, que no futebol é muito difícil, você ser frio, você racionalizar. Eu costumo dizer o seguinte, se você usar a razão no futebol, você não vê futebol, amigo. Se você usar a razão no futebol, você é maltratado, você gasta dinheiro, você sai na rua, é ameaçado, você apanhar na rua de torcedor adversário, você paga um churro a 10 reais no Morumbi, você paga um copinho d'água a 6 reais no Morumbi, paga arquibancada cara para ficar no sol e para ver um espetáculo tenebroso. Então, assim, o futebol não pode ser usado a razão, porque se você usa a razão, você abandona, você não quer mais saber de futebol. O futebol é coração. O futebol é emoção. Então, assim, o São Paulo, nesse caos todo, ele é o sexto colocado. Isso não tem tanto valor, eu vou dizer para vocês por quê. Porque os últimos anos foram terríveis. Então, assim, a carga que o São Paulo traz, eu não falo lá da conta negativa que o São Paulo traz, o São Paulo vem no vermelho nesses últimos anos. E aí toda essa dificuldade natural da gente enxergar uma sexta colocação no Campeonato Brasileiro como uma coisa boa. Muito bem. Se eu vou comparar ao tempo de Silinho, ao tempo de Carlos Alberto Silva, ao tempo de Rubens Francisco Minelli, ao tempo de Oswaldo Brandão, né? Se eu vou comparar ao tempo do Tele, do Muricy, rapaz do céu, sexto lugar no Brasileiro é uma piada. Agora, se eu for comparar os últimos 9, 10 anos, essa sexta colocação é uma grande conquista. E eu não estou soltando o rojão. Daqui a pouco alguém vai escrever aí, o Rony está comemorando. Não estou comemorando nada. Só que eu não posso ser cego de não ver isso também, né? A gente tem que destrinchar esse tipo de situação. Uma outra coisa, o nível do futebol está baixíssimo, gente. O nível de futebol do São Paulo é baixo, o nível técnico, e olha a nossa folha de pagamento. E o nível do futebol em geral está baixíssimo. Quantos times hoje no Brasil jogam futebol num nível competitivo maravilhoso? Fica a pergunta. Você pega o Flamengo com o investimento pesado que teve com o técnico estrangeiro, que é uma coisa à parte, que há anos não víamos no futebol brasileiro. Você pega o Santos e o efeito Sampaoli, ponto, só isso. Qualquer outro treinador ali que não fosse o Sampaoli, o Santos estava disputando descenso, pelo elenco que tem, né? O pessoal do Santos vai reclamar aí, mas não precisa reclamar não, porque é verdade. E parabéns para o Santos, que deixou o Sampaoli trabalhar. Pois bem, 2 times. O Palmeiras, que gastou dinheiro demais e não ganhou absolutamente nada, certo? E não vem jogando grande futebol faz tempo. E o Grêmio do Renato Gaúcho, que de alguma maneira, né, joga um futebol que as pessoas gostam e que as pessoas vibram e gostam de assistir. Eu falei de 4 times. Eu falei de 4 times num cenário gigantesco. O Cruzeiro, com todo o dinheiro que paga para jogador, está caindo para a Série B. O Atlético Mineiro não disse ao que veio. O Internacional é esse papelão que a gente está assistindo, né? Então, assim, o Corinthians é isso daí, tudo bem, tem ganho alguns títulos e tal, mas o futebol, né, decaindo demais o nível técnico. Então, assim, eu estou falando de um cenário, eu estou falando de um caos que vive o São Paulo, mas de um caos que vive o futebol. Isso não alivia o que acontece no São Paulo de forma alguma. Só faz a gente enxergar o macro.
enxergar fora da caixa um pouquinho, né? Então assim, o que a gente espera que possa acontecer? A gente tem esperança, põe a mão no fogo, joga todas as fichas? Não. Mas a gente espera que possa ter, a partir disso, um planejamento para 2020 que seja mais eficiente do que tem sido os últimos. A gente duvida desses caras que fazem o planejamento. Mas, de alguma maneira, a gente continua na confiança de que isso possa acontecer. Pelo tamanho do São Paulo, que é gigante, única e exclusivamente por causa disso. É nisso que a gente joga, né? Que a gente tem, que a gente mantém a esperança. A camisa que entorta varal e pesa na hora de decidir, é claro, né? Então, para 2020 a gente tem uma melhor arrecadação, mesmo que ela caia na mão do Leco, mas a gente tem. Olha o dilema. Eu não vou para a Libertadores porque senão vai ter dinheiro, se o dinheiro vai para a mão do Leco. Eu não posso pensar assim. Eu prefiro ir para a Libertadores e, de alguma maneira, tentar fazer, exigir, pressionar que isso possa ser investido de maneira melhor. A instituição não merece ficar de fora da Libertadores porque tem uns trastes lá a cuidar dela e cuidar muito mal, por sinal, né? Então, assim, tudo isso juntado, e agora com a confirmação do Fernando Diniz, a pergunta vem: se não fosse o Diniz, quem seria? Eu estou falando quem seria dentro de uma realidade. O pessoal fala do Galhardo. Não, quando eu quero o Galhardo. Gente, o Galhardo está quase acertando com o Barcelona. O Galhardo tem mercado na Europa. O Galhardo ganha milhões no River Plate. Por quê? Porque ele é o cara que fez o River Plate sair do zero, da Série B, e chegar onde está. É um cara que custa muito. O São Paulo não tem essa grana. Eu gostaria muito do Sampaoli. Torci demais para o Mano continuar no Palmeiras, porque era uma chance do São Paulo ficar no mercado. Esquece, São Paulo vai para o Palmeiras, quase 2 milhões de reais por mês. Jesus esquece. Se sair do Flamengo, vai para a China, vai para a Inglaterra. Renato Gaúcho, o Grêmio vai segurar ele tudo quanto é jeito com o salário que ele pedir. Porque você não tem alternativa no mercado. Você tem os mesmos. Rony vai buscar alguém lá fora, ok. Quem nós vamos buscar lá fora? Né? O Osório é um técnico que me agrada. Eu gosto do jeito do Osório. Mesmo parecendo maluco, eu gosto. Eu gosto de coisa diferente. Eu estou cansado de mesmice. Só que o Osório, muita gente não quer ver no São Paulo. Então, assim, para tudo tem aceitação e para tudo tem rejeição. Tem gente que gostaria do Luxemburgo. Eu não imagino que o Luxemburgo possa fazer alguma coisa no São Paulo diferente do que tem sido feito os outros nesse momento. Sinceramente, nada contra ele, nada contra a história e o nome dele. Entenderam? Então, assim, existem pouquíssimos nomes, e os pouquíssimos nomes como opções viáveis, eles têm a aceitação de todo mundo, porque a gente vive justamente esse momento. Eu acho que é consenso que o Fernando Diniz não seja o cara para segurar o rojão no São Paulo, na Libertadores. Eu imagino que seja o consenso. Eu também não acredito que seja o cara que vai segurar a rédea numa Libertadores para o São Paulo. Tenho minhas dúvidas, assim, seríssimas a respeito, e faço questão de queimar minha língua, hein? Se o Diniz for para a final no Maracanã, eu vou carregar ele aqui no ombro. Que nem o Hélio Silva, grande Hélio Silva, da torcida uniformizada do São Paulo, que fazia isso, né? Entrava ano e saía ano, o São Paulo era campeão de tudo, e o Hélio Silva carregava o pessoal no ombro, né? Então, assim, a gente não sabe se o esquema dele vai definitivamente vingar. Ele pediu 8 meses. Ô Diniz, sai da Dinislândia. Tem a Disneylândia e a Dinislândia, que é o mundo do Diniz, né? Você não tem 8 meses para fazer isso aí. Então dá uma antecipada, tenta fazer o time jogar a partir de janeiro. É uma chance que você tem, né? E nos resta, no final dessa conversa toda e desse papo todo, além de saber do comentário de vocês, se a gente vai apoiar o Diniz ou se a gente vai jogar tijolo. Eu, diante de todo esse cenário, diante daquilo que eu já tenho hoje na mão, eu vou renovar o meu apoio, né? E de alguma maneira vou incentivar para que a coisa dê certo. Porque se dá certo para o Diniz, dá certo para o São Paulo Futebol Clube e para a gente. Legal, pessoal? Vamos para os comentários aí. Coloquem a ideia de vocês para a gente poder discutir um pouco isso. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, pessoal.